Então vamos lá, pessoal. Na primeira aula de revisão de estática, né, a gente realmente se ateve a coisas que vocês já viram lá em mecânica geral, tá certo? Bom, diagrama de corpo livre, né, como a melhor forma, né, da gente escolher os componentes estruturais para fazer um diagrama de corpo livre, faz a estrutura toda, depois faz dos componentes individualmente, enfim, como ficar mais fácil, né? Aí depois aplicamos as equações de equilíbrio, né, que no plano vão ser três, basicamente, né, normalmente que a gente vai utilizar, somatória de forças na direção X, na direção Y, e somatória de momentos, né, em relação a algum ponto aí da estrutura, né, e aí sempre cabe a nós, né, escolher um ponto mais adequado, mais conveniente, né, para as nossas análises, tá certo? E cálculo das reações, né, mediante a aplicação dessas equações de equilíbrio, tá certo? Aí vimos também, né, como trabalhar com esforços distribuídos, relembramos, na verdade, né, alguns detalhes aí, e hoje a gente vai entrar aí, né, na determinação de diagramas de esforços, né, que é algo que vocês não devem ter visto em mecânica geral, mas, como eu já disse lá na primeira aula, vai ser importantíssimo aí para todo o curso, tanto para Mexol 1 quanto para Mexol 2, e é onde o pessoal costuma, né, pela minha experiência, ter mais dificuldade. Então, vamos iniciar aí. Primeiro, né, alguns conceitos muito básicos, né, mas a gente tem que abordar aqui os principais esforços, né, pessoal, que a gente vai trabalhar. Então, força normal, a gente vai normalmente usar a letra N, tá certo, pessoal? Para se referir ao esforço normal, tá certo? Essa força axial, né? Atuando aí numa barra, numa viga, enfim, tá certo? Aquele esforço, né, que atua perpendicularmente à área de seção transversal, tá certo? Sua linha de ação atua na direção do componente, no sentido de tracioná-lo ou comprimir, né? Então, isso aí é muito simples, né? Força de cisalhamento, né? A gente vai usar a letra V para denotar essa força interna, tá certo, pessoal? De cisalhamento aqui, lembrando, né, os diagramas de esforços que a gente determina, né, são os esforços que a gente chama de internos atuando, né, no componente estrutural que a gente está analisando, tá certo? Então, a força de cisalhamento, né, atua tangencialmente, né, no sentido realmente de cisalhar a seção, né, de interesse, ocorre quando as forças externas, né, tendem a provocar o deslizamento entre duas partes do componente, tá certo? A gente vai ver isso com mais cuidado. Momento torsor, ou torque, né? Tem gente que usa usa cedilha, né? Outros livros usam a letra S, enfim, não tem muito erro aí não, tá certo, pessoal? Como a gente chama isso, certo? Ou torque, né? A gente vai usar a letra T, ocorre quando as cargas externas tendem a torcer uma parte do componente em relação à outra, como o próprio nome já diz, né? E momento fletor, né? Ocorre quando as cargas externas tendem a fletir o componente em relação ao eixo localizado no plano da área. Vamos, de novo, vamos ver isso com calma aí, tá certo? E vamos representar pela letra M, tá? Aqui, né, pessoal, é só um esquemático aqui, tá certo? Esse probleminha aí, né, lá no final do curso, a gente vai resolver ele, tá certo? Mas é só para a gente ver aqui, né, todos os esforços aí, né, atuando numa seção transversal, esforço de torque, esforço, né, de cisalhamento, inclusive em dois planos, tá certo? Ó, aqui que a gente está analisando, ó, essa barra aqui em L, né, engastada aqui, né, ela tem duas forças atuando na sua extremidade, tá certo? Essa força vertical e essa força horizontal aqui para fora, né? Aí a gente está calculando, né, os esforços internos nessa face aqui, ó, da barra que está, né, da parte da barra que está engastada, tá certo?
Esses esforços internos, pessoal, né, quando a gente representa aqui, nada mais são do que, ó, essa partezinha aqui que a gente tirou do desenho, tá certo? Faz aqui. Né? Aqui a gente está interessado em calcular nesse problema, né, que a gente vai resolver só lá no final do curso. Tensões no ponto A, tá certo? Então, a primeira coisa é calcular os esforços que atuam na seção que contém o ponto A, tá certo? Aí a gente poderia fazer de duas formas, né? Ou trabalhar com essa face aqui, ó, da frente, ou trabalhar com essa face como está aqui, ó. Aqui tem as duas representações, tá certo, pessoal? E é claro, né? Por questão de equilíbrio, como é a mesma seção, né? Eu só analisando por um lado ou por outro, né? Os esforços daqui, ó, nada mais são do que esses mesmos esforços daqui, mas em sentido oposto, né? Por uma questão de ação e reação, questão de equilíbrio, tá certo? Então, ó, vamos analisar por essa face da frente aqui, ó, seria essa facezinha aqui, né? Aqui a gente tem, ó, esforços cortantes, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui, ó, a gente tem flexão, ó, nesse plano aqui, ó, né? No plano, ó, em torno do eixo Z, né? Ou seja, está fletindo aí no plano x e y, tá certo? E temos também flexão, ó, em torno do eixo X, ó, essa setinha aqui, ó, tá certo? Em torno do eixo X. Então, flexão em dois planos, né? Como eu disse, a gente vai ver isso também em flexão, né? Flexão em mais de um plano, flexão assimétrica, enfim. E temos esforço axial e temos torque, ó, que é, né, esse momento, né, que ocorre em torno do próprio eixo da barra, da viga, ou do componente estrutural que eu estou analisando. Tudo bem? E isso daqui são as tensões geradas, né, por esses esforços na seção. Mas isso aí fica para depois. Né? Tudo bem? Então, olha só. Diagramas de esforços ainda, né? Após desenhar o DCL e determinar as reações atuantes no componente, né, devem ser determinados os esforços atuantes ao longo de toda a sua extensão, né, a fim de determinar sua seção crítica. Ok. Para isso, é sempre recomendável que sejam plotados, né, os diagramas de todos os esforços atuantes, tá certo? Ao longo do componente que se quer analisar. Será usado aqui, ao longo do curso, o método do seccionamento, que também, né, vocês vão ver, até uma denominação mais comum, o método da integração. Depois eu tenho até que lembrar para colocar aqui para deixar claro, porque algumas literaturas, né, chamam de método da integração. Tá? Para esse método do seccionamento, pessoal, né, a gente vai precisar aqui utilizar algumas convenções, tá certo? Que eu quero que vocês, né, tentem aplicar, né? Então, olha só, para o esforço normal, aí é bem intuitivo, né? Ele vai ser positivo, tá certo? Aquele esforço normal interno, né? Que a gente vai calcular ao longo do componente, né? E vai ser positivo quando atuar no sentido de tracionar o componente e negativo quando atuar no sentido de comprimir. Simples assim, sem dificuldade. Né? O esforço cortante, né, que a gente chegou até a comentar um pouco sobre ele, né, já mais lá atrás, né, quando o seccionamento é feito da esquerda para a direita, convenciona-se que o sentido positivo do esforço, né, cortante interno no trecho é para baixo. Bom, aí é um pouquinho mais complicado do que o esforço normal, né? Então vai depender também Professor? em que... Oi? Não, só uma dúvida ali, o esforço normal, ele é um sinônimo para esforço de tração? Sim, mas aí pode ser tração ou compressão, né? É sinônimo, melhor dizendo, é um sinônimo de esforço axial, tá certo? Que atua, né, no sentido de... Beleza. Então, isso daqui depende, né, de que lado a gente está trabalhando. Porque, ó, atenção, pessoal, como eu estou falando de seccionamento, né, a gente vai trabalhar com trechos ao longo da sessão, né? Então, vamos seccioná-la, né,
E aí, por exemplo, o esforço normal independe se eu estou trabalhando da esquerda para a direita, na minha viga, por exemplo, tá certo? Ao fazer os seccionamentos, né? Só depende, né, se ele vai estar no sentido de tracionar ou comprimir, para determinar o seu sinal. Já o esforço cortante, tá certo, pessoal? E a gente vai ver que também é um momento, daqui a pouco, isso acontece, ele depende do sentido que a gente está trabalhando, tá certo? Olha só, se a gente estiver trabalhando da esquerda para a direita, tá certo, pessoal? Então, seccionando aqui, por exemplo, ó, a minha convenção é que o esforço cortante para baixo, ele vai ser positivo. Tudo bem? Tudo bem? Trabalhando da esquerda para a direita. O esforço cortante, ó, a gente vai colocar ele para baixo, né? Como positivo. Aí, coloquei para baixo. Aí eu fiz lá, apliquei as equações de equilíbrio, porque aqui também a gente vai aplicar equações de equilíbrio no método de seccionamento, né? Não, aí o meu esforço cortante ali naquela seção deu negativo. Eu arbitrei corretamente, né? A convenção correta e deu negativo, né? Quer dizer, né? Então, joga lá no gráfico negativo, e isso quer dizer que o esforço cortante nessa seção, atuando, na verdade, era para cima. Mas é como eu estou dizendo, pessoal, usem as convenções que a gente colocar aqui, né? Porque usando a convenção correta, o sinal que der quando a gente aplicar as equações de equilíbrio é o que vai para o nosso diagrama de esforço direto. Tá certo? Não vamos ficar mudando aí a convenção a todo problema, tá certo? Vamos aplicar essas convenções aqui, né? E se eu trabalhar da direita para a esquerda, a minha convenção é que o meu esforço cortante para cima que é positivo, tá certo? E aqui, né, ó, trabalhando numa seção infinitesimal, isso fica mais claro, né? Se eu trabalhar da direita para a esquerda, uso para cima, tá certo? Convenciono já para cima o meu esforço cortante, e da esquerda para a direita, para baixo. Aí aquelas diferenças de sinais, né, quando a gente tem um esforço concentrado aqui, isso aqui, a gente vai aprender daqui a pouquinho, tá certo, pessoal? A fazer esse tipo de diagrama. Tá? O momento fletor, pessoal, né? Mesma coisa, vai depender também do sentido que a gente trabalha. Tá? Quando o seccionamento é feito da esquerda para a direita, né, convenciona-se que o sentido positivo do momento interno no trecho é anti-horário. Tá? Então, ó, da esquerda para a direita, tá certo, pessoal? A gente trabalhando, o momento positivo a gente vai colocar no sentido anti-horário, tá certo? Se for da direita para a esquerda, o momento positivo vai ser no sentido horário. Simples assim. Tá? E o torque, né, pessoal? O torque, ó, para a determinação dos torques internos ao longo dos eixos, a gente vai usar... Oi. Você pode repetir o momento fletor, rapidinho? Claro que sim. Como eu estava falando, né? A gente tem uma viga, imagine uma viga inteira aqui. Aí eu vou seccionar, eu quero determinar os esforços internos, né, nesse ponto que vai valer para todo esse trecho entre dois esforços. Isso vai ficar mais claro, tá certo, pessoal? Eu coloco, né, o meu momento no sentido anti-horário, se eu tiver da esquerda para a direita. Se na mesma seção, né, eu estiver trabalhando da direita para a esquerda, eu coloco o meu momento interno, que eu vou calcular, no sentido horário. Simples assim. Tudo bem? Do que trata, pessoal, o método do seccionamento? Né? Só para a gente adiantar, ficar um pouco mais claro. Né? Entre cada par de esforços, tá certo, pessoal, que atua ao longo do componente, tá? A gente vai tratar como um trecho, e para aquele trecho a gente vai determinar os diagramas de esforços. Depois, tem mais um segundo par de esforços na estrutura. Vamos trabalhar mais esse trecho. Né? E vamos seccionando o nosso componente estrutural. Tá certo? E é isso que eu estou dizendo. Né? Quando seccionar, né? Quero determinar os esforços internos lá de flexão e esforço cortante. Vou usar as convenções que eu estou colocando aqui. Se eu estiver trabalhando da esquerda para a direita, esforço cortante para baixo e momento no sentido anti-horário. Da direita para a esquerda,
esforço cortante para cima e momento no sentido horário. Tudo bem? E para o torque, pessoal... Oi? Sim? Você pode voltar uns 12 slides, por favor? Pois não. Esse? Isso, na figura 1.12. Como é que eu interpreto essa... Só queria... Pois é, não vamos atropelar. Eu disse que a gente vai aprender isso aqui daqui a pouquinho. Né? Mas como é que você interpreta? Né? Daqui do ponto A até onde eu tenho essa força concentrada aqui, né? Eu tenho um esforço cortante positivo. Tudo bem? Um esforço cortante positivo. E ele vai ter esse valor aqui, ó, P, né? Vezes essa dimensão sobre o comprimento total. Daqui a pouco a gente vai entender isso daqui, né? Porque isso tem a ver com as reações. Esse valor aqui é o próprio valor da reação aqui no ponto A, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E esse valor aqui, ó, é o próprio valor da reação no ponto B, que é a mesma coisa aqui, a reação no ponto A menos esse esforço concentrado aqui. Né? E onde eu tenho esforço concentrado, né, eu vou ter um salto, por exemplo, eu tenho um esforço cortante concentrado aqui, não tenho? Essa força P é um esforço cortante. E, então, isso vai provocar um salto no meu diagrama de esforço cortante. E é o que eu tenho aqui, ó. No mesmo ponto, né? Eu tenho esse valor aqui, né? Mas aí aplico essa força P, eu tenho um salto, e a partir daqui, ó, eu sigo com esse valor. É assim que a gente interpreta. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente resolver exercício, tá? Oi? Eu sou ainda naquela figura, por favor. Eu não entendi, tipo, quando o seccionamento é feito da esquerda para a direita, como assim? Qual dos lados é da esquerda para a direita, no caso? Olha só, vamos lá, sem problema, vamos aqui, ó. Imagina que isso aqui, ó, essa linha aqui mais escura é a minha viga, tudo bem? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Eu quero determinar, por exemplo, o meu esforço cortante aqui, ó, entre A e P. Não tem dois esforços aqui, ó? A reação em A, né, que eu estou chamando de VA, e esse esforço P. Então, isso aqui é um trecho que eu posso calcular o meu esforço interno. Então, ó, o que eu faço? Eu posso seccionar esse trecho em qualquer ponto, né, entre A e P. Isso em intervalo aberto, tá certo? Nem A e nem P exatamente. Então, eu posso seccionar aqui, posso seccionar aqui, aqui, vou ter os mesmos valores, tá? Então, ó, por exemplo, vamos dizer, eu vou seccionar aqui, tudo bem? Aí, o que eu estou dizendo? Né? Aplico, então, por enquanto eu só quero determinar esforço cortante, eu nem cheguei em momento ainda, né? Então, qual é a minha convenção aqui? Ó? Então, imagine, ó, que eu estou descartando esse resto aqui da viga por enquanto, tá certo? Eu quero calcular o esforço interno aqui, que vai valer para todo esse trecho. Então, em que sentido, pessoal, aplicando o método de seccionamento ou da integração, em que sentido eu aplico o meu esforço cortante interno aqui, que eu vou calcular? Estou trabalhando da esquerda para a direita, então, aplico para baixo. Tudo bem? Então, esse daqui seria o Vx que eu vou calcular, né, que vai valer para o trecho entre A e esse que está aqui, a aplicação da força P. Tá certo? Então tipo, da esquerda para a direita é do ponto para o seccionamento. Isso. Por exemplo, do ponto A para o seccionamento. Tá. Agora, por exemplo, se eu estivesse trabalhando ó, da direita para a esquerda, então eu ia trabalhar aqui, ó, nesse lado, não é isso? Aí o meu esforço cortante eu arbitraria para cima. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem? Entendi. Beleza. Obrigado. Mas isso vai ficar mais claro no exemplo. Tá? E para o torque, pessoal, como eu estava dizendo, a gente aplica a regra da mão direita. Tá certo? Por exemplo, seccionei aqui, ó, né? Então, eu coloco o meu polegar sempre se afastando, né, da seção que eu estou analisando. Né? E esse vai ser o sentido que eu vou tratar como positivo do torque. Aí, de novo, aí aplico as equações de equilíbrio. Não, o torque deu negativo. Isso quer dizer o quê? Já jogo lá no meu diagrama o torque negativo, e quer dizer que o sentido, né, correto é o contrário daquele que eu arbitrei inicialmente. Mas, de novo, pessoal, usem a convenção. E aí, no diagrama, o sinal que vocês obtiverem, né, aplicando as equações de equilíbrio, já é o sinal correto para você jogar lá no diagrama de esforço. Né? Então, simples, né?
Ó, seccionei aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui esses dois lados, né? Seccionei aqui. Se eu quiser trabalhar com essa face aqui, ó, como está nessa imagem aqui da esquerda, né? Meu polegar para a direita, porque estou me afastando, né? Da seção. Então, o torque, ó, é nesse sentido aqui. Tá certo? Ó, regra da mão direita, nesse sentido aqui. Se eu trabalhar nessa face aqui, ó, o torque, né? Aí o meu polegar, ó, já vai apontar da direita para a esquerda, se afastando da seção, e o meu torque, que eu considero positivo, já no outro sentido. Tudo bem, pessoal? Essa regra da mão direita vai ser importantíssima também quando a gente trabalhar com ângulos de torção. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, então, como eu estava dizendo, né, eu acho que a gente resolvendo aí um exemplo, né, isso vai ficar mais claro. Então, vamos trabalhar aqui, ó, vamos resolver juntos, tá certo? Esse primeiro exemplo aqui, né, que é muito simples, é o exemplo mais simples possível, mas que vai dar um norte aí para a gente entender, né, o que foi colocado para aplicar o método do seccionamento. Tudo bem? Então, vamos resolver juntos isso aqui, tá? Então, aqui, para a gente fazer desde o início, né, eu tenho, né, o ponto A é um pino. Então, no ponto A, né, pessoal, o que é que eu tenho? A X e a Y. Eu tenho uma reação AY, beleza, AY e uma reação AX, certo? Sempre façam isso, pessoal. E no ponto B, eu só tenho a reação vertical, né, porque é um rolete. Tudo bem? Tá. Então, deixa eu voltar lá para eu ver o que vocês estão enxergando também. Tá certo, pessoal? E para determinar, então, essas reações, né? Olha só, pessoal, eu tenho 3 incógnitas e tenho 3, né, equações de equilíbrio para determinar. Tá certo? Então, isso fecha, né? É possível a gente trabalhar. Então, olha só. Primeira coisa aqui, vou aplicar somatório de forças. Vamos lá, para fazer desde o começo, né? Todo o passo a passo. Somatório de forças na direção x igual a 0. Então, ó, nossa convenção, né? Da esquerda para a direita é positivo. E aí, pessoal, né? Na horizontal eu só tenho a força AX. Então, AX é igual a 0. Pronto. Tá certo. Não tenho reação horizontal aqui, né? Então, não vou ter, ó, esforços axiais, esforços normais nessa viga aqui. Tudo bem, pessoal? Eu vou aplicar aqui, ó, uma segunda equação de equilíbrio. Vou aplicar direto, ó, um somatório de momentos aqui, tá certo? Que aí eu já determino uma dessas reações aqui, diretamente, tá certo? Então, vocês querem fazer somatório de momentos em relação a A ou a B? Para a gente eliminar pelo menos uma incógnita. Vamos lá, tá bom. Então, em relação ao ponto A, né? É assim que a gente lê, né? Somatório de momentos em relação ao ponto A. E olha a nossa convenção. O que provocar momento no sentido anti-horário no ponto A entra positivo aqui no somatório. Então, vamos lá. As forças que provocam momento no ponto A, pessoal. Claro que nenhuma dessas forças aqui provoca, né? A X e a Y, mas vamos lá. Trabalhando aqui da esquerda para a direita. Então, a primeira força que aparece aqui é a P. Claro que P provoca momento no ponto A, né? E aqui só para ficar claro, né? Isso aqui é L e isso daqui está aplicado na metade da vida, né? Deixa eu botar aqui embaixo, porque em cima eu vou querer fazer o diagrama. Então, isso daqui é L sobre 2, tá certo? Aplicado na metade aí, essa força, exatamente no centro, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, P, ó, provoca momento no sentido horário ou anti-horário em relação a A? Horário. Horário. Então, menos P vezes a distância, L sobre 2. E o BY, né, pessoal? O BY provoca momento no sentido anti-horário. Então, entra positivo aqui, ó, mais BY, tá certo? Vezes, aí a distância que é L, tá certo? Igual a 0. Então, pessoal, ó, oi. Você pode repetir de novo o ponto P? O ponto B, claro. Ó, a força BY, ó, também provoca momento no ponto A, né? E, ó, BY, ó, em relação a A, provoca momento no sentido, ó, anti-horário, né? É só seguir a linha da força, ó, tá certo? Né? Tende a girar, ó, ela tenderia a girar o ponto A no sentido, o quê? Anti-horário. Então, ela entra positiva aqui, tá bom? Entendi.
Beleza. Então, ó, o BY aqui, pessoal, direto, né? Ó, passo aqui positivo para lá, o L eu corto, ó, ele é comum aqui, um termo comum, né? Então, o BY é igual a P sobre 2. A minha última equação de equilíbrio, pessoal, ó, de novo, hein, porque a gente está fazendo aqui o passo a passo, né? Seria somatório de força na direção Y. Ou eu poderia aplicar outro somatório de momentos, por exemplo, em relação a B. Ia me dar a mesma informação, a Y, tá certo? Então, olha só, sentido positivo é para cima, então, ó, AY mais BY, né, menos P, que é a única que está para baixo, é igual a zero. Isso me dá que AY mais BY é igual a P, como é claro aqui, né, pessoal? Então, AY, né, vai ser P sobre 2. Também, né? E aquele negócio, né, pessoal? Um problema totalmente simétrico. Já a priori a gente já podia determinar isso, né? Que cada reação, né, arca com metade desse esforço aqui. E aí é a diferença daquele esquemáticozinho que eu mostrei para vocês, né? Quando estava tratando ainda das convenções, né? A força lá naquele exemplo, a única diferença é que ela não está centralizada. Ela está deslocada mais para a direita, mais para perto do B. E aí, né, pessoal, obviamente, né, a reação em B teria um valor um pouco superior ao de A. E essa proporção é dada pela distância, né, que P tem de B e que P tem de A. Por isso que lá eu tinha dimensões, né, A e B, né, no valor das reações, tá certo? Sempre em relação a L, né, que é o comprimento total, tá certo? Então é a única diferença. Agora sim, pessoal, vamos entrar no cálculo de esforços propriamente dito. Depois de calcular as reações, né, a gente faz isso. Então, olha só, eu vou chamar isso aqui de ponto, isso aqui é ponto A, B, e isso aqui eu vou chamar de C, tá certo? Esse ponto onde atua aqui, ó, a força P, tá? Só para a gente classificar os trechos aqui. Então, ó, vou trabalhar com o meu primeiro trecho. Vejam se o verde não fica ruim aí de enxergar. Então, como eu falei, né? Entre cada 2 esforços eu tenho um trecho a ser trabalhado. Então, aqui eu tenho quantos trechos para trabalhar, pessoal? Tenho 2, né? Então, seccione qualquer ponto aqui, ó. Aí, importante, né? É um ponto qualquer. Então, essa distânciazinha aqui eu vou chamar de X. Tá certo? É um ponto qualquer. Aí, vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, trecho AC, né? Que é para X entre 0 e L sobre 2, tá certo? Intervalo aberto. Né? Posso ter um salto aqui. Né? No diagrama de esforço cortante, certamente terei. E aí, vamos lá. Então, desenho aqui, ó, só o trecho de interesse, tá certo? Aqui, já coloco o valor da reação a Y, né? P sobre 2. E aqui, ó, pessoal, né? Nessa seção qualquer aqui, ó, entre os pontos A e C, né? É uma distância X da extremidade A, estou trabalhando da esquerda para a direita. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os esforços internos que eu quero calcular. Eu poderia colocar todos aqueles aqui, mas eu tenho torque aqui atuando nessa viga, pessoal? Por exemplo? Não tenho torque. Não tenho também esforço normal. Como a gente já viu aqui, o AX é 0. Então, só o que eu posso ter aqui, né, é esforço cortante e momento fletor. Qual é a convenção, pessoal, para o esforço cortante quando eu trabalho da esquerda para a direita? Para baixo. Beleza. Então, ó, V, né, no trecho AB. Tá certo? Para baixo. E a convenção do meu momento, aí eu posso botar aqui, ó, pessoal, em função de X. Aqui, nesse caso, vai ser constante, mas em algumas situações isso vai variar com um X. E o momento fletor? Para cima. Da esquerda para a direita, ele é no sentido anti-horário. Não é para cima, né? É, isso. É que professor, Oi? no Hibble, ele fala pro M, né? É uma flecha em curva que sempre aponta para cima. Uma flecha? Ah, tá. Ele chama assim, né? Sim, sim. E pro V, ele sempre diz que é uma flecha no sentido horário, no sentido positivo.
Imagine que eu acho um pouco mais confuso, tá? Sim, Então, sim, é um pouco mais confuso. pois é, então vamos nessa aqui, tá certo? O esforço cortante, né? Se eu trabalho da esquerda para a direita para baixo, e o momento fletor da esquerda para a direita, se eu estou trabalhando no sentido horário, anti-horário, perdão. Não vamos confundir isso aí. Então, aqui não é a B, pô. Aqui é a C, né? O ponto do meio é C. A C também vai... Aqui sim vai ser uma função de X, não tenha dúvida. Pessoal, pronto, né? Representei aqui os meus momentos que eu vou determinar, né? Coloquei os esforços que atuam, né? Os esforços externos que atuam nesse trecho. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Aplicar de novo equações de equilíbrio. Tá certo? Tudo aqui tem que estar em equilíbrio, né, pessoal? E ao longo da viga, são os esforços internos que mantêm esse equilíbrio. Tá? E são esses esforços, pessoal, isso é importante, que eu vou usar para calcular tensões. Não são os esforços externos, né, o que a gente vê no problema. Né, são os esforços internos. Por isso que a gente trabalha, né, para determinar esses diagramas, como os esforços se comportam ao longo da estrutura. Tá? Então, vamos lá. Para encontrar aqui o esforço cortante, pessoal, que equação de equilíbrio que eu posso aplicar aqui? Me interessaria. Somatório de forças na vertical, né? Na direção Y, igual a zero. Para cima, o que tiver para cima, de novo, a convenção eu mantenho, né? Vai ser positivo. Essa convenção das equações de equilíbrio, pessoal, não mudam. Trabalhando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não mudam. Tudo bem? Então, olha só. O que tem de forças aqui, na vertical? O P sobre 2, que está para cima. Então, é P sobre 2, né? Positivo, menos VAC, X, né? Igual a zero. Então, olha só, pessoal. O VAC aqui direto, né? Tem um valor positivo igual a P sobre 2. Lembra lá do esquemático? Então, como é que eu representaria aqui, Como é que eu representaria aqui? Colocaria isso aqui, deixa eu... Como é P sobre 2, eu vou ter como referência esse Pzinho aqui, Então, eu vou botar metade do P aqui. Tá certo? Então, esse daqui, pessoal... Aí eu não preciso colocar esses sets aqui, né? Então, esse daqui seria o valor, P sobre 2, né? Do meu esforço cortante, tá certo? Ao longo de todo esse trecho aqui. Tá certo? Ou seja, um valor positivo igual a P sobre 2. Lembra lá como estava? Né? Só que lá ele botava, né, umas coisinhas aqui, botava um sinal positivo. Ok. Tá? Vamos ver agora, né, antes de passar para o segundo trecho, vamos calcular primeiro logo o momento para esse primeiro trecho. Então, olha, pessoal, eu aplico, né, o somatório de momentos em relação à seção, ao centroide da seção que eu seccionei aqui. Vou chamar esse ponto sempre de ponto O qualquer. Tá certo, pessoal? Então, entendo esse ponto O como o centroide da seção aqui, onde eu estou analisando. A uma distância X qualquer da extremidade A. Tudo bem? Então, isso aqui, né, é do esforço cortante. Eu vou usar o verde aqui, o esforço cortante. Tá certo? E eu vou usar o preto aqui para o momento fletor. Mas ainda vou representá-lo. Então, olha só, o que provoca momento aqui nessa seção, pessoal? Tem um binário. Essa força P2. Não. Mas isso é um bom ponto. É um bom ponto. Tá certo? Eu acho que você ia falar desse binário aqui. É isso? Sim. Não é. Pois é. Só que esse binário, né, pode ser representado por P sobre 2 vezes essa distância. Então, não é o binário que a gente vai trabalhar aqui, né? É o momento que essa força aqui provoca. Por quê? Essa força V aqui, ela está na seção, não está? Então, ela não provoca momento ali. Tá certo? Teria o efeito desse binário, mas não é essa interpretação que eu quero que vocês façam. Eu quero que você veja. Esse esforço, né, cortante aqui na seção não provoca momento aqui porque ele está na seção. Né? Essa força P sobre 2, aí sim, ela provoca. Tudo bem? Né? E aí, qual é a distância aqui, de P sobre 2 para a seção que eu estou analisando? É X. Né? E olha, essa força P2 provoca um momento em que sentido aqui, nessa seção? Sentido
Horário. Horário. Beleza. Então, menos P sobre 2 vezes X, né? Muito cuidado aqui, né, pessoal? Ah, tenho força, preciso de uma distância multiplicada para ter momento, né? Então, sempre verifiquem isso, porque é muito comum de você esquecer alguma coisa, ainda mais quando a gente tem uma viga com muitos esforços, né? Então, sempre faça uma análise de unidade. Ó, não, aqui tudo realmente é momento, aqui tudo realmente é força, então sempre façam isso, tá? Análise de dimensões, né? Enfim. E, claro, né, pessoal, nesse ponto aqui, ó, tenho esse próprio momento aqui, interno, que eu vou calcular, né? E tá, ó, eu já coloquei no sentido positivo aqui, né? No sentido anti-horário, né? Coincide aqui com o somatório. Então, mais, né? M no trecho AC em relação a X, né? Igual a zero. Então, aqui, pessoal, ó, MAC, né, em função de X, no trecho AC é igual a P sobre 2 vezes X. Então, ó, uma equação do primeiro grau, né? O esforço cortante é uma constante, então o momento teria que ser uma equação do primeiro grau mesmo. Por enquanto, pessoal, eu quero vocês que fiquem bem afiados, né, no cálculo dos esforços internos, com essas equações de equilíbrio, tá certo? Depois, mais para frente, a gente começa a trabalhar com integração também, tá certo? Mas, por enquanto, vamos entender, né, como a gente calcula usando as equações de equilíbrio. Oi? Essa equação de momento, ela é em relação a que ponto mesmo? Não, ela vai valer para todo o trecho AC. Essa equação de momento Todo aqui. trecho, né? Todo o trecho AC, entre A e C. Tá certo? Aqui, ó. Eu estou calculando os esforços internos para o trecho AC. Tá certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Entendi. Então, quando eu for representar aqui, ó. Então, ó. Meu diagrama de momentos eu vou colocar aqui em preto. Tá certo? Aí me perdoem a limitação de espaço aí. Tá? O momento eu não preciso seguir a mesma escala de força, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é uma equação linear, não é isso, pessoal? Então, quanto ela vai... Então, vai seguir uma reta, né? Para eu determinar, né, uma reta, eu preciso de 2 pontos só. Então, vamos lá, ó, 2 pontos. As duas extremidades, então. Então, quando eu tiver x igual a 0, quanto vale o meu momento, pessoal? 0. 0. E, olha só, aqui, em x igual a 0, eu tenho um pino, né? E é na extremidade da viga. Pino, pessoal, não resiste a momento. Então, se eu tivesse um momento diferente de 0 aqui, não teria nada para equilibrar esse momento. Tá certo? Até porque eu estou na extremidade da viga já. Né? Então, o momento aqui realmente teria que ser 0. Né? E a nossa equação mostra isso. Né? Então, vou trabalhar a partir daqui da superfície. Tá? O mais certo seria trabalhar a partir do centroide, né, da seção. Mas entendo que isso é um esquemático só. Né? Então, aqui vale 0. E aqui, ó, na outra extremidade, que é L sobre 2, mesmo sendo intervalo aberto, eu vou poder aplicar aí, né? Quanto é que vale o meu momento, pessoal? Lá em L sobre 2, no meio, né? Vai valer, ó, jogo aqui, P sobre 2 vezes L sobre 2, vai dar PL sobre 4, tá certo? Então, o meu diagrama de momentos aqui, ó, então aqui ele tem um valor de P vezes L sobre 4, tá certo? E segue uma reta. Tudo bem até aqui, pessoal? Sem problema, né? Sim, professor. Maravilha. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para o segundo trecho agora, pessoal. Professor, Oi? Pois não? você só pode repetir para mim de novo o valor de PL sobre 4? Olha, aqui, ó, essa equação vai valer para todo o trecho AC, né? Ou seja, para x entre 0 e L sobre 2. Então, para determinar essa reta, né? Usei aqui x igual a 0, vocês já me disseram, né? Para x igual a 0, substituo aqui 0, vai dar 0 no momento. E lá em L sobre 2, né? Que é a outra ponta do trecho, né? Só jogar aqui, ó, no lugar do x, é L sobre 2. Então, vai dar P sobre 2 vezes L sobre 2, tá bom? Entendi. Beleza. Oi? Sim? O senhor está falando que essas equações elas valem para todo o trecho AC, certo?
Só que Correto. menos no ponto C. Não, Caso... aí é que tá. No ponto C, eu vou ter, por exemplo, pro diagrama de esforço cortante, eu vou ter um salto, tá certo? Então, ela vai ter, na verdade, 2 valores nesse ponto C, né? Aí a gente vai tratar disso. Quando a gente for calcular a tensão, por exemplo, qual é a tensão provocada por esforço cortante? É uma tensão de cisalhamento. A gente vai usar a maior dessas duas, né? Aqui, elas vão ter o mesmo valor, tá certo? Positivo e negativo. Então, não é um grande problema. Lá naquele esquemáticozinho, elas tinham valores diferentes. Então, para calcular a tensão de cisalhamento naquele ponto, a gente usa o maior dos 2 valores. Tá? Mas eu tenho uma descontinuidade mesmo no gráfico. Mas no gráfico de momento, eu não tenho descontinuidade. Por quê? Eu não tenho nenhum momento concentrado aqui nessa viga. Eu não vou ter descontinuidades. Tá certo? Então, ele vai valer, sim, né? Até o ponto C, mas eu deixo o intervalo aberto por causa disso. Né? Eu posso ter descontinuidades no meu gráfico. Tá? Mas aqui, nesse caso, vai valer. Tudo bem? Ok, Essa é a razão do intervalo aberto. Nada. Então, agora, pessoal, vamos trabalhar com o segundo trecho. Tá certo? Vocês me permitam, né? Eu vou apagar isso aqui, tá certo, pessoal? Então, trecho. Aí aqui que eu quero que vocês tenham bastante atenção. Trecho CB, né? Então, o trecho CB é entre L sobre 2, tá certo? Aí eu posso trabalhar com intervalo aberto, fechado, o que seja. E L, tá certo? Tudo bem? Posso fechar aqui também. Né? Vai valer lá para o apoio B. Né? Tá? Então, não se preocupem muito, pessoal. Esse negócio de intervalo aberto, fechado, né? Como eu expliquei, às vezes vai ter descontinuidade no gráfico, às vezes não vai ter. O importante, né, é você saber que você, na hora de seccionar, você trabalha imediatamente após o primeiro esforço e imediatamente antes do segundo. Você nunca trabalha em cima daquele esforço. Esse que é o ponto. Tá? Então, olha só. Eu seccionei aqui. Vou continuar aqui, por questões didáticas, trabalhando da esquerda para a direita. Tá? Depois, a gente vai trabalhar da direita para a esquerda também. Né? Então, olha, agora o meu X, pessoal, né? Minha origem continua sendo aqui, isso é importantíssimo. Tá? E vai até lá. Certo? Então, esse aqui é o meu X agora. Tá? Professor, mas olha, você está dizendo que só vale nesse trecho. Então, por que o X não começa aqui? Porque é o seguinte, pessoal. Quando eu secciono aqui, eu estou tirando essa parte aqui da minha viga. Tá certo? Então, eu tenho que analisar, né, o que essa parte da viga aqui faz aqui nessa seção para equilibrar todo o restante da viga. Então, pessoal, eu tenho que trabalhar com todos os esforços antes do meu seccionamento. Sempre assim. Tá certo? Por exemplo, aqui. Seccionei aqui. Vou trabalhar com todos os esforços antes desse seccionamento. Tá certo? Agora, seccionei aqui, eu tenho que trabalhar com todos os esforços antes desse seccionamento. Mas, né, para esse seccionamento aqui, mesmo eu trabalhando com todos esses esforços, esse equacionamento que eu determinar agora só vai valer para esse trecho CB, porque eu estou seccionando entre 2 esforços nesse trecho CB. É assim que funciona o método de seccionamento e o método da integração. Tudo bem? Então, não caiam nessa, né, de, não, se é para esse trecho, então eu vou usar só esse. Não faça isso. Tá certo? Se eu secciono da esquerda para a direita, seccionei, pego tudo que está à esquerda do ponto que eu seccionei. Mesma coisa, se eu fizesse da direita para a esquerda, por exemplo, vou pegar aqui, pego tudo que está à direita da minha seção. Né? Ou seccionando aqui, pego tudo que está também à direita da minha seção. Então, isso é um erro muito comum, né? Uma confusão que é feita, então não caiam nessa. Tá? Então, vamos lá. Então, vou pegar todo esse trecho. Né?
seccionei aqui, né? Aqui, ó, é P. Aqui, né, é P sobre 2, o ponto A. Aqui, ó, é L sobre 2, a gente já tinha. E daqui até a seção é quanto, pessoal? X. Pronto. Aqui, de novo, né, eu vou querer determinar, né, um esforço cortante, agora, ó, no trecho CB, né, e a convenção toda a esquerda para a direita ainda, então é essa, e um momento fletor, né, entre CB, também função de X aqui, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, de novo, ó, equações de equilíbrio, né? Então, ó, aqui é P, né? Não coloquei aqui. De novo. Professor? Oi? Pois não? Então, naquele intervalo que o senhor colocou ali, o X tem que ser só menor a L, né? O senhor colocou X menor ou igual a L. Não, pois é, eu já disse para vocês não se preocuparem muito com isso, né? Ele vai seguir o mesmo valor até o ponto B, esse X, esse esforço cortante aqui. Então, já disse, não tenho muito essa preocupação, tá certo? De se é intervalo aberto, intervalo fechado, porque, como eu já falei, às vezes eu vou ter descontinuidades no gráfico e às vezes eu não vou ter, tá bom? Então, aqui eu posso sim colocar fechado, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Ó. Somatório de forças na direção Y. Eu não vou, o que eu quero dizer é isso, pessoal, não vou ficar cobrando vocês, não, pô, ele usou intervalo fechado aqui, ou usou intervalo aberto. Não vou ficar cobrando isso para vocês. Tá certo? Professor, Oi? professor, mas eu só estou confuso que não é com relação ao intervalo, mas sim com o valor que X pode assumir aí. É porque, tipo, dá de entender que X é todo o espaço, né? Ali embaixo. Que é tudo isso daqui, né? Não, na figura de cima. Isso aqui, sim. Pois não. Mas, aí fala que ele... Tudo bem, não. Entendi. Eu sei onde você quer chegar. Tudo bem. A origem continua sendo aqui. É isso que eu quero denotar. Só que as equações que eu determinar aqui só vão valer para X entre L sobre 2 e L. Ou seja, as equações que eu determinar aqui não valem para X menor do que L. Do que L sobre 2, perdão. Tudo bem? É isso que essa representação aqui quer dizer. Tudo bem? A origem segue sendo a mesma do X, porque, olha, se eu coloco a origem aqui, esse daqui seria o meu zero, né? E não é assim que a gente trabalha. Por quê? Eu trabalho com um conjunto de equações que vai valer o meu diagrama todo. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Então, olha, somatório das forças na direção Y. Eu tenho um P sobre 2 para cima, menos P para baixo, né? E menos VCB, ó, que também é para baixo, então entra negativo no somatório de forças verticais, né? Então, olha, pessoal, aqui fica fácil a gente ver, ó, aqui essa conta vai dar menos P sobre 2, vai passar para lá mais P sobre 2, fazendo jogo de sinal, quanto vai dar o meu VCB aqui, ó, no final das contas? Fazendo jogo de sinal vai dar menos P sobre 2, concordam? Sim, professor. Né? Sim, professor. Então, olha só. Então, de novo, eu estou tratando a superfície superior como meu eixo aqui de referência, tá? Então, ó, o diagrama de esforço cortante, ó, ele dá esse salto aqui, né? Por isso, ó, intervalo aberto, ou aí eu posso fechar em um dos dois, né? E o valor aqui, ó, menos P sobre 2, tá certo? É o que equilibra também, ó, esse P aqui, ó, que é para cima, né? P sobre 2, tá certo? Então, olha só, estou trabalhando da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, né? Como o meu esforço, ó, o esforço interno aqui, pessoal, no ponto B, ele coincide com a reação, tá certo? Mas é como eu já disse, né? O esforço cortante, se eu trabalho da esquerda para a direita, ele é positivo se ele for para baixo. Como aqui, ó, o BY, ó, é P sobre 2 é para cima, no diagrama de esforços, o meu esforço cortante fica como? Negativo. Tudo bem? Né? E por isso, ó, tem esse salto aqui.
Né? Equação de equilíbrio, pessoal, não tem muito o que errar. Tá? Então já está mais claro, né? Aquele comportamento que a gente via, né? Vinha positivo, pronto, salto, negativo. Tá? E agora, momento, pessoal. Somatório de momentos, ó, de novo, ó, relação centroide aqui da minha seção, né? Positivo aqui, né? E aí, de novo, ó, P sobre 2, sentido, né? Aqui em relação a esse ponto, sentido horário, então menos Professor, com P. licença, Oi? tem uma dúvida. A Pois não. respeito das convenções a respeito das convenções de sinais, Uhum. no caso, você considera para cima as forças positivas, para baixo as forças negativas. Sentido anti-horário seria positivo e sentido horário é porque no desenho anterior que você mandou no slide estava diferente. Quando eu não trabalho sei na se você esquerda fez da a direita, tá? Hein? Como? No exemplo anterior que eu mostrei no slide? no desenho, se eu não me engano, tava inverso. Eu não sei se eu olhei direito. Mas Acho que não. realmente, Acho que não. será que Acho que não. Acho que você está confundindo. tá Tá? ok, então? Olha, mas que fique claro uma coisa, né? Vamos aproveitar essa tua dúvida para enfatizar um ponto aqui. A convenção das equações de equilíbrio é uma coisa, tá certo? Então, nunca vai mudar. A gente sempre vai usar essa convenção aqui, pessoal. Né? Somatório de forças na vertical. As forças que forem para cima vão ser positivas. Né? Momento, somatório de momentos. Tudo que provocar momento no sentido anti-horário, né, em relação àquele ponto que a gente está analisando, vai entrar aqui no somatório positivo. Né? Força horizontal, para a direita, positivo. Agora, então, isso você sempre vai manter. Agora, o que muda, né, se eu trabalho da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é a convenção dos esforços cortante e de momento fletor. Esse vai mudar. Né? Se eu trabalho da esquerda para a direita, a minha convenção para o esforço cortante é para baixo, fletor anti-horário. Se eu trabalho da direita para a esquerda, essa convenção muda. Mas a convenção, na hora de aplicar as equações de equilíbrio aqui, ó, não muda. Né? Tanto que, ó, aqui eu coloquei para baixo, como ele está para baixo, entra aqui no somatório negativo. Né? Tá certo? Então, não vamos confundir essas coisas. Então, vamos lá. Ó. O P sobre 2, né, provoca momento aqui. Qual é a distância do P dessa força aqui para o ponto, pessoal? X, né? O próprio X. Tá bom? Aí, qual é a outra força que gera momento aqui? A força P. Né? E essa força P gera momento aqui, pessoal, no sentido horário ou anti-horário? Agora é anti-horário, né? Então, entra positivo. Mais P vezes... Quanto é essa distânciazinha aqui, pessoal? Essa distânciazinha, ó. Eu calcular o momento que P provoca lá na seção de interesse. X menos L sobre 2. X menos L sobre 2, perfeito. X menos L sobre 2. Aí, ó, mais... Agora o próprio momento aqui, né? MCB em X. Tá certo? Isso aqui é igual a zero. Tá certo, pessoal? Então, olha aqui, ó. Fazendo essas contas aqui rapidinho, M no trecho CB em função de X é igual. Então, olha só. P, né? Aqui eu tenho menos P sobre 2x mais PX. Então, eu sei que eu tenho um termo aqui, ó, que é o que, pessoal? P sobre 2x, não tenho? Um P, né, sobre 2x que vai passar para lá negativo. Né? E tenho mais um termo aqui, ó, P, né, menos PL sobre 2, que vai passar para lá positivo. Então, vejam se vocês concordam que eu posso fazer isso aqui. Ó. P, L, ó, P sobre 2, L menos X. Essa equação contempla aí, né? O que essa continha aqui vai dar. Né? Coloco, ó, né? P sobre 2x, né? Menos P L sobre 2. Passa para lá com o sinal trocado. Então, coloco P sobre 2 em evidência, L menos X. Tá certo? É essa equação, pessoal, que vai valer para esse trecho aqui. Vamos ver como é o comportamento aqui no gráfico? Olha só. Como eu disse, se eu não tenho esforço concentrado de momento, né,
nesse ponto C aqui, ó, que é um ponto comum para os dois trechos, por isso que aqui negócio, intervalo aberto, fechado. Para o esforço de momento, podia ser fechado nos dois. Tá certo? Então, olha só. Então, eu posso usar tanto essa equação quanto essa no ponto C. Né? Não tenho saltos, não tenho descontinuidades no gráfico de momento, porque eu não tenho nenhum momento concentrado aqui nessa viga. Tá? Então, olha só. Se eu for calcular aqui para o ponto C, ó, aqui, pessoal, com essa equação, né? No ponto C, o meu L vale quanto? O meu X, perdão. Vale L sobre 2, né? Não, 0 não. Não, L sobre 2. não. L sobre 2, No verdade. ponto C, L sobre 2. Então, L menos L sobre 2 aqui vai dar L sobre 2. Vezes P sobre 2, quanto dá? PL sobre 4. Igualzinho que deu na outra e tem que dar. Tá certo, pessoal? Não posso ter descontinuidades no gráfico de momento. Não tem momento concentrado aqui. Tudo bem? Pessoal, e aqui no ponto B, quanto tem que valer o meu momento? Já que eu só tenho um apoio simples aí que não resiste a momento. Fisicamente, para ter equilíbrio, quanto teria que valer o meu momento aí? 0, né? E se eu jogar aqui, ó, o X aqui no ponto B vale L. Então, ele sai, ó, desse trecho, a equação é daqui até 0. Então, esse é o meu gráfico de momento. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Nesse exemplo aqui, bem simples, muito simples, mas que dá para a gente discutir muita coisa, né, didaticamente. A minha seção crítica, né, pessoal, obviamente seria aqui, ó, no ponto C. Por quê? Eu tenho o maior momento fletor e tenho também, ó, os maiores valores, né, de esforço cortante. Esses valores de esforço cortante, ó, eles têm o mesmo valor para esse trecho e o mesmo valor em magnitude com sinal contrário nesse trecho. Então, o que determina aqui a minha seção crítica vai ser o momento, né? Que ele sai de 0, chega no máximo aqui e depois volta para o 0. Então, a minha seção crítica é aqui em C. Tá certo? Professor, eu poderia repetir essa análise do gráfico de momento, por favor? Sim, pois não. É só a gente, de novo, ó, é uma equação do primeiro grau. Né? Então, é uma reta. Então, para eu definir aqui como vai ser esse gráfico, eu preciso de 2 pontos para traçar essa reta. Então, ó, eu defino como primeiro ponto o ponto C, tá certo? Ela vale para o ponto C, né? E no ponto C, quanto é que vale o meu X? É só substituir aqui. Quanto é que vale o meu X no ponto C? L sobre 2. Então, vai ficar L menos L sobre 2 aqui dentro do parênteses para o ponto C. Vai dar PL sobre 4, a conta, né? E para B, ó, que é o final aqui do meu trecho, o X é igual a L. Então, L menos L, 0. Então, meu momento vale 0. Tá certo? Mas o que eu estava dizendo antes também é que vocês sempre podem fazer esse teste. Vai que eu confundi aqui, né, no jogo de sinal. Né? Você checa. Como eu não tenho momentos concentrados aqui, tá certo? Nessa viga, muito menos nesse ponto, né? A equação que eu uso para o trecho AC, né, e a equação que eu uso para o trecho CB, nesse ponto C, elas têm que dar o mesmo valor. Tá certo? Que é o único ponto comum para os dois trechos. Então, se eu não tenho esforço concentrado, elas têm que dar o mesmo valor. Então, eu checo. Deu o mesmo valor. Eu calculando tanto com essa quanto com essa no ponto C, vai dar PL sobre 4. Tá? Essa checagem vocês sempre podem fazer. Né? Porque, acredita em mim, quando eu tenho muitos esforços, é muito fácil a gente confundir alguma coisa, tá certo, pessoal? Então, eu recomendo vocês checarem. Tudo bem? Respondi aí a sua dúvida? Sim, professor. Obrigado. Pessoal, para a gente fechar esse exemplo aqui, bem simples, tá certo? Vamos fazer uma coisa aqui. Nesse último trecho, porque ó, eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Se eu tivesse um monte de esforços aqui, isso ia tender a ficar cada vez mais trabalhoso. Né? Aí, olha só, nesse trecho aqui CB, se eu quisesse facilitar a minha vida, né? E aí eu recomendo que vocês façam também, mas aí tem que ter segurança para fazer, né? Eu poderia trabalhar da direita para a esquerda. Por quê? Eu teria menos esforços aqui para envolver, né? Olha, aqui eu seccionei aqui, tá certo, pessoal? Minha origem, ó, mantenho,
né? Minha origem X aqui. Então, ó, trecho CB, tá certo? Agora eu trabalhando da direita para esquerda, só para vocês entenderem como funciona, né? Ficar mais claro. Então, aqui, ó, eu tenho a minha viga. Aqui, né? Quanto é que vale a reação no ponto B? P sobre 2, não é? Então, P sobre 2, né? Aí seccionei aqui, ó. Tá? Os meus esforços internos, de novo. Esforço cortante, momento fletor. Né? Agora, pessoal, como eu estou trabalhando da direita para a esquerda, qual é a convenção que eu assumo agora? Esforço cortante para cima, não é? VCB, isso. E momento no sentido horário. Então, MCB de X também. Tá? Aí, uma outra coisa importante, né? A minha origem eu mantenho. Né? Por enquanto, a gente vai trabalhar assim, com a mesma origem. Mas lá para frente, principalmente só lá, provavelmente só na MXO 2, a gente vai ver que pode mudar a origem. Mas para a gente não confundir, vamos seguir o caminho didático aí, tá certo, pessoal? À medida que a gente vai se acostumando, a gente vai se sentindo mais à vontade para variações na metodologia. Mas, por enquanto, vamos nos ater num método só. Tá? Então, ó, quanto é que vale esse trechinho aqui, ó? Pessoal, ó, seccionei aqui. Só que agora eu optei por trabalhar com esse pedaço e não com esse, como eu fiz aqui. Pessoal, daqui para cá vale X. Não, daqui para cá vale X. Então, quanto é que vale esse restinho aqui? L menos X? L menos X, perfeito. L menos X. Tá? Aí, pessoal, me permitam apagar isso daqui agora, tá certo? Vou lá para cima para não ficar tão apertado aqui. Né? Então, ó, eu vou fazer o cálculo desses esforços aqui em cima. Tá? Então, olha só, como é que fica, né? O meu VCB, né, de X, tá certo, pessoal? Vamos seguir o caminho, né? Eu vou... somatório de forças, de novo, ó, na direção Y, para calcular o VCB, né? Então, o que é que eu tenho? Ó? As duas forças estão para cima, né? Então, VCB, X, mais P. Né? Isso aqui é função de X, né? Não é multiplicação. Mais P sobre 2, as duas estão para cima, igual a zero. Então, VCB, em função de X, aqui no caso vai ser constante, né? Vai depender de X, menos P sobre 2. Exatamente o que deu aqui, né, pessoal? Tudo bem? Exatamente o que deu aqui. Né? E o momento, ó, cálculo do momento em relação a esse ponto, igual a zero. Então, percebam, né? Menos termos para trabalhar, né, pessoal? Então, o que temos aqui? Ó? Esse P sobre 2 provocando o momento aqui, ó, no sentido, né, anti-horário. Então, ó, então é positivo, perdão, né? P sobre 2. E aí, qual é a distância? Aí aqui que vocês não podem se confundir, né? L menos X, né? Aí, olha, aqui o momento está no sentido o quê, pessoal? Horário. Então, pela nossa convenção, ele entra no somatório como? Negativo. Então, menos MCB em função de X igual a zero. Então, ó, muito mais fácil. Só passar agora, né? Isso daqui para o outro lado, fazer jogo de sinal, vai dar, ó, P sobre 2, L menos X. Exatamente a mesma equação, né, pessoal? Que a gente obteve trabalhando da esquerda para a direita. Tudo bem? Sim, professor. Ok, pessoal? Então entenderam agora a ideia, né? Se eu trabalho da direita para a esquerda, a convenção muda. E aí, o que é importante observar, né? Esse trechinho aqui, né, esse tamanho, é importante vocês observarem. Tá certo? Professor? Pois não. Na próxima aula, o senhor vai tratar de cargas distribuídas e... Sim. Na verdade, eu pretendo ainda resolver um exemplo hoje de cargas distribuídas, se vocês permitirem. Tudo bem. Dúvidas aqui ainda, pessoal? Não, né? Então podemos avançar?
Pois não. Professor, só da convenção adicional mesmo. Pode falar. Qual é a dúvida? Não entendi, desculpe. Professor, eu tô com uma dúvida, mas nem é sobre o exemplo. Porque assim, eu fiquei meio confuso sobre força de cisalhamento e esse esforço cortante. É a mesma coisa. É porque o senhor falou uma hora, esforço cortante, e aí pode gerar uma força de cisalhamento. Não. Aí é que tá. É o seguinte. Força cortante, esforço transversal, né? Tudo isso a gente pode usar como termo para esse esforço cortante aqui, tá certo? E esse esforço vai gerar tensões de cisalhamento. Foi isso que eu falei, né? Na seção, né? Esse esforço a gente usa para calcular a tensão de cisalhamento. Talvez seja essa aí a confusão. Tá? A diferença de esforço para tensão, no caso, não era questão de esforço de cisalhamento. Tá, ok, professor. Tá bom? Ok, sem problema. Continue perguntando. Pode não ter sido só para você que ficou confuso. Então, essa é a ideia. Obrigado. É sobre as conversões de sinais, né? Eu persistindo ainda nessa dúvida. Eu sempre erro nos meus cálculos quando eu vou fazer esses cálculos de estática. E o senhor falou agora no finalzinho, que quando a gente age da direita para a esquerda, a gente usa uma convenção, e da esquerda para a direita é outra. Você pode confirmar isso mesmo? É isso. Mas, na hora de aplicar as equações de equilíbrio, as convenções se mantêm. Perceba, né? Somatório de momentos. Eu considero anti-horário, tudo que provocar momento no sentido anti-horário nesse ponto, positivo. Né? Não importa, ó. O meu momento interno aqui, ó, eu coloquei no sentido horário. Por quê? Quando eu trabalho da direita para a esquerda, né, da direita para a esquerda, eu convenciono que o momento no sentido horário é que vai ser positivo. Só que, ó, na hora de aplicar aqui no somatório de momentos, é essa convenção que vale. Então, ele vai entrar negativo aqui no somatório. Simples assim. É isso que você não pode confundir. Né? Tudo bem? Eu tinha esse mesmo erro também, professor. Quando no trecho CB ali, por exemplo, no valor de VCB, existia a aplicação do momento ali na viga, né? Mas quando eu passava o valor para a resposta ali, menos P sobre 2, eu invertia o sinal. O esforço cisaliante ali estava para baixo, certo? E aí, quando eu dava a resposta, dá negativo. E às vezes eu invertia o sentido para ficar positivo. Eu fazia essa confusão. Na hora de jogar pro gráfico, ficava diferente. Aí ficava para cima em vez de para baixo, entendeu? Entendi. Mas, ó, então é o que eu tô falando para vocês. Usem a convenção correta, tá certo? Que a gente estabeleceu. Por quê? O sinal que der, você não precisa, então vou inverter aqui. Não, o sinal que der vai direto para o gráfico, vai direto para o diagrama. Na hora, aí por isso que eu não quero que vocês atropelem as coisas. Na hora de calcular as tensões, e aí cisalhamento, tensão de cisalhamento devido a esforço cortante vai ser lá no final do curso, né? Aí é claro, a gente tem que entender, né, qual é o sentido da força, porque no sentido da força é que vai ser o sentido da tensão. Né? Se aqui eu estabeleci que era para baixo e deu negativo, então eu sei que nessa seção, na verdade, o meu esforço cortante ele é para cima, mas eu não quero vocês preocupados com isso por enquanto. Tudo bem? Usem a convenção, né? E o sinal que der vem para o diagrama. Tá bom? Beleza, professor, obrigado. Ok. E aí, exercício, cara. Exercício, né? Para não confundir mais isso. Tudo bem, pessoal? Nessa questão aqui, vamos passar para a próxima? Bora. Então, vamos lá. E, ó, aqui, ó, quem perguntou de esforço distribuído, vamos resolver pelo menos essa daqui, pessoal, e aí a gente encerra por hoje, tá certo? Eu vou querer que vocês me ajudem aí nessa, tá? Então, enquanto eu só apago aqui o quadro, tá certo? Eu vou organizando aqui, eu quero que vocês já vão tentando, né, aplicar aquilo que a gente aprendeu no exemplo da aula passada,
tá certo? E aí a gente já entra dando ênfase só no cálculo dos esforços ao longo da viga, tá? Então, por favor, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal, a gente resolver não entrar muito no horário aí, tá? Então, a primeira coisa que está sendo pedida aqui, né, são as reações aqui em B, tá certo? Então, olha só, primeira coisa, né, pessoal, quando a gente vai calcular a reação, né, uma estrutura que está submetida a cargas distribuídas, então a gente usa cargas representativas, né, para fazer esse cálculo das reações, tá certo? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho um esforço uniformemente distribuído, tá certo? Né? Então, eu tenho um retângulo. Então, a minha força representativa, a gente já sabe, né, que ela é dada pela área formada por aquele esforço. Então, se isso aqui é um retângulo, então a área do retângulo, né, base L vezes a altura, que é o próprio valor da carga, que eu estou chamando aqui de ômega, tá certo? Então, o meu esforço representativo vai ter aqui magnitude, ômega vezes L. E onde ele vai estar localizado, pessoal? Né? O centroide de um retângulo, na direção X, que é a que me interessa aqui, é na metade da base. Então, já posso representar aqui, ó, fazer um esforço representativo aqui, ômega vezes L, sabendo que isso daqui é L sobre 2, e, obviamente, o outro lado é a mesma coisa. Tá certo? L sobre 2. Até aqui eu acho que todo mundo fez, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Agora, olha, para determinar as reações, isso aqui é um engaste, né, pessoal? Tá certo? O engaste, ele me dá quantas reações? Quantas reações eu tenho que representar aqui? 3. Então, ó, eu vou apagar aqui o engaste, tá certo? Para representar no lugar dele, né, esforços que ele, né, de reação que ele oferece aqui. Então, ó, eu tenho BY, eu tenho BX, e aí olha só, pessoal, eu posso aqui arbitrar, né, o sentido que eu quiser, tá certo, pro meu momento, tá? Vamos arbitrar, como eu estou trabalhando da esquerda para a direita, no sentido que a gente trata como positivo, que é o anti-horário. Aqui, claramente, né, pessoal, a reação de momento aqui no engaste para manter esse equilíbrio seria no sentido horário, não tenha dúvida, tá certo? Mas se a gente mantém a convenção também para as reações, o sinal que a gente obtiver aqui vai coincidir, tá certo, com a minha equação de esforço que eu vou determinar mais na frente, tá? Então, ó, e de novo, não tem problema, né, você arbitrar no sentido incorreto. Então, aqui eu vou chamar de MB. Tá? Então, olha, somatório de forças na direção X, né, convenção de sempre, já vai me dar aqui que BX é igual a 0. Somatório de forças na direção Y, né, igual a 0, vai me dar o quê, pessoal? Quais são as forças que eu tenho na direção Y? O meu esforço representativo, né, que é ômega L, e L é para baixo, ó, ômega vezes L, mais BY, que é para cima, tá certo? Igual a 0. Então, ó, BY, a reação, né, no ponto B, vertical, ômega vezes L. Né? E agora, ó, somatório de momentos no ponto B, igual a 0. Né? Aí, o que é que provoca momento aqui no ponto B? Esse ômega L, ó, sentido anti-horário, então, ômega vezes L. Ó. Isso aqui, pessoal, aí alerta, né? Isso aqui é força. Como eu estou fazendo somatório de momentos, eu preciso de uma distância aqui, né? Então, é nisso que tem muita confusão, né? O ômega, pessoal, é unidade de força por unidade de comprimento, ou seja, Newton por metro aqui, por exemplo. Né? Então, quando eu multiplico por L, por uma dimensão, uma unidade de comprimento, eu vou ficar, isso aqui é Newton, esse produto aqui é Newton. Né? Então, vezes qual é a distância para cá? Ó? L sobre 2. Aí, mais MB, né? Porque eu botei no sentido positivo aí, igual a 0. E aí, o que eu chego à conclusão é que, na verdade, a reação de momento em B, como eu já tinha falado,
é no outro sentido, mas tudo bem, deu negativo aqui, então menos ômega L sobre 4. Tá certo? Como eu arbitrei o sentido, né, que a minha convenção manda, esse sinal aqui vai coincidir com o sinal do momento nesse ponto, quando eu traçar o meu diagrama de momentos. Tá? Então vamos lá, vamos seguir. Agora sim, né, pessoal? Até aqui, zero dúvida, né? Sem problema. Agora os diagramas de esforço. No diagrama de esforço, pessoal, olha só, por favor, e isso eu quero que vocês fixem muito bem. Esquece isso daqui. O diagrama de esforço. Tá? Esquece isso daqui. Porque é muito comum, né, o aluno querer vir e dizer, não, então tá bom, ó. Eu tenho, então, essa força aqui, eu vou trabalhar com 2 trechos, né? E vamos lá, vou fazer o meu diagrama. Não façam isso, pessoal. A força representativa não serve para quando eu for determinar o meu diagrama de esforço, os meus diagramas de esforço. Tá? Esquece ela. Apaguei aí. Pessoal, quantos seccionamentos eu tenho que fazer aqui? 2. Por que 2? Por que 2? Porque nessa força representativa WL, eu tenho que fazer uma entre ela de um lado e do outro. Não, é isso que eu estou chamando a atenção. Esquece o WL. Não tem. Ele não existe. Isso é um artifício matemático que a gente usa para determinar as reações. Tá certo? Ele não existe. O que existe é esse esforço distribuído aqui. Então, é isso que eu quero que vocês atentem. Hã? Acho que nenhum, então. Não, pelo menos um você vai ter que fazer, né? Porque a gente vai ter que determinar. Então, só um. Né? Eu posso fazer em qualquer ponto aqui, né? Dessa minha, contanto que não seja nessa extremidade nem nessa. Então, posso fazer aqui, enfim, vou fazer aqui, por exemplo, né? Chamar isso aqui de X. Uma distância X qualquer. Não importa, pessoal, se está passando do meio, se é antes do meio. Por quê? Esse esforço representativo que estava aqui no meio, de novo, é um artifício matemático. Ele não existe. Né? O que existe é esse esforço cortante aqui. Ou esse esforço distribuído aqui. Tá bom? Então, aquilo a gente usa para calcular as reações. Na hora de calcular os diagramas de esforço, esquece ele. Até apaguei aqui para vocês não confundirem. Tá? Mas acreditem, é muito comum ter essa confusão. Então, por isso que eu estou chamando bastante atenção para vocês nisso. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, é só um mesmo, nem vou colocar trecho aí. Então, a viga, o esforço aqui, que vale ômega, né? Esse esforço. Daqui para cá é X, né? E aí, pessoal, aqui é o meu seccionamento, onde eu seccionei, né? Num ponto qualquer aqui. Tá. Não tenho, de novo, esforços normais. O que eu vou ter é esforço cortante e momento. Então, ó, estou trabalhando da direita para a esquerda. Então, meu esforço cortante para baixo. Vou chamar aqui só de Vx, porque vai ser só uma equação, vai ser suficiente para a viga toda. Né? Não preciso nem descrever o trecho aí. E o momento no sentido anti-horário. Então, M de X também. Certo? Vai valer para todo o trecho. Agora sim, de novo. Né? Para isso aqui, quando eu for aplicar as minhas equações de equilíbrio, de novo eu uso o artifício matemático da carga representativa. Tá certo? Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? Né? A carga representativa desse esforço aqui vai ser aqui bem no meio, né? Ó, X sobre 2 para cá, né? E X sobre 2 para lá. E vai valer quanto, pessoal? Quanto vale? Para isso aqui, ó. Ômega X. Ômega X, né? Ômega X. Ó, qual é o comprimento aqui? X. Altura, ômega. Então, ômega X. Certo? Tudo bem? Entendi. Tudo, né? Beleza. Então, vamos lá. Ó, de novo. Somatório de forças na direção Y igual a 0. Então, aqui, ó, me permitam já fazer aqui com jogo de sinal, né? Então, Vx, ó, os dois estão para baixo, então é óbvio que Vx vai ser igual a menos ômega x. Não é isso? Então, ó, quando eu tenho esforço distribuído, uniformemente distribuído,
o meu esforço cortante não é mais constante, vai ser uma equação do primeiro grau, né? De novo, como eu não quero vocês ainda preocupados, não, vou resolver por integração, não, vamos por equilíbrio, tá certo? Então, vamos determinar o momento aqui, ó, da mesma forma, por equilíbrio. Momento aqui, né, no trecho que eu selecionei, tá certo? Mesma convenção de sempre, igual a zero. Então, o que vai ficar? Ó? O ômega x provoca momento aqui no sentido o quê? Anti-horário. Então, entra positivo. Ômega vezes x, força, né? E qual é a distância, pessoal? X sobre 2, não é isso? Aí tem um momento, ó. Isso aqui, força, e aí multiplica com uma distância. E o mx, ó, que também é positivo, ele está aí no sentido também anti-horário. Então, mais mx, m em função de x, né? Igual a zero. Então, o mx aqui, né, é igual a menos ômega x quadrado sobre 2. A integral disso daqui, né, pessoal? Aí, de novo, né, integrando isso daqui vai dar exatamente isso. Agora, vocês vão ter que tomar cuidado, né, em alguns problemas, porque eu tenho que aplicar as constantes de integração. Aqui, as constantes de integração vão ser nulas. Tá? Então, é direto aqui, muito fácil, né? Você enxergar aqui a integração também. Mas, às vezes, você vai ter que aplicar as condições de integração que vão ser não nulas. Isso vai depender das condições de contorno, dos esforços que atuam, né, em determinados pontos da vida. Mas, de novo, eu quero vocês atentos, né, e concentrados para fazer esses cálculos, por enquanto, com as equações de equilíbrio. Depois, a gente mais à vontade com elas, a gente começa a mexer na integração também, enfim. Pronto, pessoal. Então, olha, o diagrama de esforço cortante, né, seria uma reta, né, pessoal? Valeria, ó, 0 na extremidade livre, e é assim mesmo, tá certo, pessoal? 0 na extremidade livre, ó, substituo aqui, para x igual a 0, meu esforço cortante nessa extremidade livre vale 0, né? Por quê? Eu não tenho nada aqui, ó, para resistir a esse esforço. Então, como é esforço interno, né? Então, mas à medida que eu vou entrando na minha viga, né, eu começo a ter, né, material para responder a esse esforço distribuído, linearmente, uniformemente distribuído. E aí eu vou aumentando o meu esforço cortante, tá certo? Interno na viga, até o valor máximo que vai ser lá no engaste. Tá certo? E vai ser de menos ômega L, né? Que é o próprio valor da reação, só com o sinal contrário. Tá? E o momento, né, pessoal? O diagrama de momento também, ó, vai ser 0 na extremidade livre. Aí aqui, por exemplo, aí é claro, né, eu tenho uma equação do segundo grau, não bastam 2 pontos, né? Eu teria que ter aí uns 3, 4 pontos, até para ter um gráfico mais preciso, né, eu precisaria ter mais pontos aí, né? Mas seria alguma coisa, né, desse tipo aqui, né? Um comportamento parabólico e com essa tendência, né? Por exemplo, aqui em L sobre 4, por exemplo, né? Eu teria um valor um pouco menor e aí ele vai aumentando esse valor parabolicamente até atingir o valor máximo, ó, de menos o quê? Aqui, ó, em 0 é 0 e aqui no ponto B o x é igual a L, então aqui no ponto B ele vale menos ômega L ao quadrado sobre 2. O próprio valor aqui, ó. Ih, não, aqui eu fiz besteira. Pô, vocês também não... Aqui é L ao quadrado sobre 2, né? Tá certo? Ó, essa multiplicação aqui, essa bobagem aqui. Atenção aí, pessoal. Me chamem a atenção desses errinhos aí, dessas faltas de atenção que às vezes acontece também, né? Tá certo? Então tá aí, ó. Os diagramas de esforço para esse problema com esforço distribuído. Pessoal, então, agradeço muito aí a participação de vocês. Estou gostando, né, de como a coisa está andando. Fiquem à vontade mesmo. Peço aos outros, né, que ainda estão meio tímidos, vão se soltando, que a coisa anda melhor assim. Tá certo? O curso fica muito mais
produtivo. Alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão? Professor, o senhor vai disponibilizar quando essa aula? Já Essa. disponibilizei. Não. O Essa. vídeo? Sim, O vídeo. vídeo? O vídeo aí depende aí da celeridade do monitor. Mas a minha intenção é sempre colocar no máximo no dia seguinte. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até quinta.